Prepara a garganta, Ulisses. Prepara, porque você vai vir com toda a emoção das penalidades máximas. Vamos lá, então. Atenção, com Luiz Fabiano e o Bruno Migliozzi agora captando, sentindo ali, pertinho dos atletas, quem tá mais inteiro, quem tá mais vivo aí, quem tá mais tenso, quem tá mais nervoso nesse ambiente que ferve na Neoquímica Arena. Vamos lá, Migliozzi, vai, Fabiani. Olha, Capri, o Corinthians não é mais obrigado, os clubes não são mais obrigados a divulgar previamente a lista dos cobradores. Mas o que dá para se imaginar dentre aqueles que estão à disposição do Corinthians é as substituições feitas pelo técnico Dorival Júnior. Vitinho, Garro, Memphis, Yuri Alberto e Matheus Bidu seria o meu palpite dos 5 a cobrar. Agora, um encontro muito curioso. O corintiano pela primeira vez vai ter a sensação de jogar uma disputa de pênaltis contra o gigante Cássio, ele responsável por defender 32 cobranças vestindo a camisa do Cruzeiro, mas agora trocou de lado e é o goleiro celeste, né, Migliozzi? É isso, Capri, são 41 pênaltis na carreira defendidos pelo Cássio, é um grande personagem do lado do Cruzeiro, o quarto goleiro da história do futebol mundial que mais vezes defendeu pênaltis. Em decisões por pênaltis foram 21 com a camisa do Corinthians, então um retrospecto interessante, até ele que já foi vitorioso nesse quesito muitas vezes nessa mesma Neoquímica Arena, mas outros personagens, principalmente aí na segunda etapa, Leonardo Jardim colocou um monte de gente experiente para bater. Wanderson entrou o Gabigol, entrou o Wallace, são caras de bom aproveitamento, além do Eduardo, devem ser os escolhidos por Leonardo Jardim, que agora está conversando com os jogadores naquela rodinha para definir os 5 batedores da Raposa, Capri. Ronaldo Giovanelli. O Cássio não participa da concentração de jogadores do Cruzeiro. Ele teve um momento a sós no banco, parecia estar rezando algum tipo de crença, e só agora ele vai conversar com o Léo Jardim, o Cássio que conhece como poucos o gramado desse estádio. Ronaldo Giovanelli, e aí, Ronaldão? Cássio ou Hugo? Quem é que pega mais aí, Ronaldão? Um é o cara que mais pegou pênalti com a camisa do Corinthians, o outro que pegou 3 pênaltis aqui no Campeonato Paulista e deu um show de como pegar pênalti também. No começo da semana eu brinquei com a Renata Fã falando sobre pênalti, né? Que se fosse para pênalti o jogo ia terminar só na quarta-feira que vem. E é o que vai acontecer aqui, porque são 2 exímios pegadores de pênalti, 2 goleirão com mais de 1,90 m. Eles vão fazer a diferença pela explosão hoje aqui. Agora aquele que quiser dar aquela cavadinha, aquela bola no meio do gol, vai ter que ficar esperto. Porque os 2 goleirão aí faz uma leitura espetacular. E explosão não falta pros 2. Então, vai ser um show aí hoje, viu, Capri? Ah, vai ser emoção pra todo lado. Torcedor corintiano tá apreensivo. Cruzeirense da mesma maneira. De que lado serão as cobranças aí, Fabiano e Migliozzi? Ainda não foi definido, estão por ali os representantes de cada time. Pelo lado do Corinthians, o Garro, que foi o capitão na saída do Maicon, e pelo lado do Cruzeiro, o Lucas Silva, vão tirar a moeda para definir. Eu imagino que o Garro prefira cobrar para o lado esquerdo de quem está acompanhando pela televisão, que é onde ficam as organizadas do Corinthians. Vamos ver como vai ser a decisão na cara ou coroa. Muito bom, fervendo a Neoquímica Arena. Jogaço de bola para definir o primeiro finalista da Copa do Brasil. Já tem Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco definindo outro finalista. O Pedro Martelli, Cláudio Zaidan, Paulo do Vale vão transmitir o jogo na Bandeirantes. Atenção, Quesada e Pretzel. Aí de cima, vocês estão sentindo quem aí? Mais com a cabeça no lugar, mais com o emocional em dia aí, hein? Olha, eu achei que o Cruzeiro, até a partir dos 20 do segundo tempo, começou a ficar satisfeito com os pênaltis. Ficou todo recuado, jogando só no contra-ataque, dando a bola para o Corinthians depois de 2 bolas na trave, após o gol do Bidu. Então, apesar do Cruzeiro ter aberto 2-0, o segundo tempo, a partir do gol do Bidu, foi todo do Corinthians. Então, os pênaltis, a chegada nos pênaltis foi uma vitória do Cruzeiro por esse momento pós-gol do Bidu, que recolocou o Corinthians na partida. Então tem que ver agora, porque são 2 grandes goleiros, Cássio e Hugo Souza, e tem que ver os batedores também. Pensado. Eu acho que se eu fosse jogador do Corinthians estaria tranquilo porque tem o Hugo Souza, e se eu fosse jogador do Cruzeiro também estaria tranquilo porque tá o grande goleiro Cássio lá. Rapidinho, olha, Ulisses e Capri, 9 pênaltis contra o Cássio na temporada, ele defendeu 4, 11 cobranças contra o goleiro corintiano e o Hugo Souza defendeu 4 a 4. Cruzeiro abre. Muito Cruzeiro bem, abre e no gol, vamos lá, Ulisses, o gol das torcidas, vamos lá, Ulisses, é você. Vamos lá, daqui a pouquinho vai bater. Ronaldo, e aí, tua opinião, Ronaldo?
Aí são 2 goleiraços aí. Aí você tem que, além de você achar, você não pode chegar ali dentro da área e achar o canto no começo ali, pegando a bola. Você já tem que sair daqui do meio de campo pensando onde você vai bater, a força que você vai colocar. Porque dependendo da força que você colocar, ainda dá tempo do goleiro chegar. Então é essa a preocupação. Cavadinha, eu quero ver quem que vai ter a manha de dar uma cavadinha. Eu quero ver se o Matheus Pereira vai dar uma cavadinha aí, eu quero ver. E vem ele para a cobrança, é o primeiro batedor, o melhor jogador do Cruzeiro, Matheus Pereira. No gol onde estão as torcidas organizadas aqui na Neoquímica Arena. De perna esquerda vem para a cobrança, Hugo no gol corintiano, Matheus Pereira para a cobrança. Partiu para a bola, bateu! Gol do Cruzeiro, Hugo acertou o canto, tocou na bola, mas ela entrou! Já é um sinal de que tá atento o goleiro corintiano. Quase chega na bola. Consegue encostar, mas não evita o gol cruzeirense que abre com 1-0. Vem aí Yuri Alberto pelos lados corintianos. É aquela força que eu falei. Se bate fraco, ele pegava. Vem Yuri. Yuri Alberto para bater no gol. Cássio vai pro gol. Vai lá conversar com o árbitro do jogo e com o Yuri. Vem pra cobrança Yuri Alberto pro time do Corinthians. Com problemas ali na chuteira, ajeitando a chuteira o Yuri Alberto, tirando ali a grama da chuteira. Ele vem para a cobrança, o camisa 9, um pênalti batido para o Cruzeiro, um gol feito pelo time do Cruzeiro. Quem fez o gol foi o Matheus Pereira, agora vem o Yuri Alberto para a cobrança de pênalti para o time do Corinthians. Corinthians e Cruzeiro, Yuri Alberto beija a bola. Vai para a cobrança de pênalti para o time corintiano, Yuri Alberto. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, na Bandeirantes você sabe primeiro. Yuri Alberto para a cobrança de pênalti. Ele vai partir para a bola, Cássio no meio do gol. Yuri Alberto para a cobrança de pênalti para o time corintiano. 1-0 Cruzeiro, uma batida do Cruzeiro, a primeira do Corinthians. Yuri Alberto vem para a bola, bateu! Cássio! Defesaça do goleiro do time do Cruzeiro, Cássio! De novo, voltando a Neoquímica Arena, um palco que conhece bem. Quantas vezes Cássio teve seu nome gritado? Dessa vez defendeu e ouviu silêncio, lamentações. Cássio pega o primeiro pênalti. Vem Wanderson para a segunda cobrança da Raposa. Wanderson para a cobrança para o time da Raposa. Wanderson para a cobrança de pênalti, Hugo no meio do gol, ele não toma distância, o Wanderson entrou para bater pênalti, se posiciona, Wanderson partiu, bateu no meio, é gol do Cruzeiro! Dessa vez só deslocando, né? Hugo pula para o canto direito, Wanderson bate inteligentemente no meio, chute rasteiro, vem Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians para a cobrança. Vem Memphis para a cobrança. Fez um jogo muito ruim o Memphis. Ele vem para a cobrança de pênalti com a camisa 10 do Corinthians. Cruzeiro bateu 2 pênaltis, fez 2 gols. O Corinthians bateu 1, Cássio pegou o pênalti do Yuri Alberto. Vem para a cobrança Memphis pro time do Cruzeiro. Pro time do Corinthians, Cássio no gol. Memphis para a cobrança de pênalti pro Corinthians, não toma distância o Memphis. Cássio no gol, Memphis para a cobrança de pênalti, já pegou um Cássio, partiu Memphis, bateu, é gol do Corinthians! Cássio para o canto esquerdo, bola para o canto direito, Memphis batendo pênalti! Demorando, primeiro com uma paradinha, o Cássio dá o canto e ele consegue bater do lado oposto. Camisa 10 do Corinthians, Memphis Depay, marca o primeiro, o único em 2 cobranças. Pelo lado do Cruzeiro, vem pra bola o William, número 12, lateral direito. E essa é a diferença do Yuri pro Memphis, né? O Memphis foi lá e guardou. E o Yuri refugou mais uma vez. Eita, rapaz! E vem o William, lateral direito do time do Cruzeiro para cobrança de pênalti. Hugo tá no meio do gol. O Cruzeiro bateu 2, fez 2. O Corinthians bateu 2, fez 1. Yuri Alberto teve o pênalti defendido pelo Cássio. William para cobrança, Hugo no gol. Partiu o William para a bola, correu, bateu, é gol do Cruzeiro! Dessa vez de novo, né? O Hugo erra o canto, pula para a esquerda e o William é muito inteligente, desloca, coloca no canto direito com tranquilidade. O Cruzeiro abre vantagem 3-1. Vem Rodrigo Garro pelos lados do Corinthians.
E vem o carro para a cobrança de pênalti para o time do Corinthians, para você na Bandeirantes. O importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos. Tem que ser sim a mais premiada do Brasil. Se é sim, você pode confiar, é pênalti para o time do Corinthians. Carro ajeita para a cobrança. A Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. É pênalti para o time do Corinthians bater. Diz que o Abra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Vem carro para a cobrança de pênalti, não toma distância. O terceiro pênalti pro Corinthians. O Cruzeiro bateu 3, fez 3. O Corinthians bateu 2, fez 1. Carro partiu, bateu, é gol do Corinthians. Deu lá na bochecha esquerda da rede. Cássio foi pro canto direito. E parece que a paradinha foi algo trabalhado pelos jogadores do Corinthians. Todos fazendo antes de tentar deslocar o goleiro Cássio. O Garro chama atenção porque ele vibra muito quando converte a cobrança e aumenta o volume do estádio. Vem pelos lados do Cruzeiro Lucas Silva. Capitão da equipe, pega a bola, ele contra Hugo. Lucas Silva pra cobrança. A esperança da fiel torcida. O Corinthians bateu 3 pênaltis, fez 2 gols. Yuri Alberto teve o pênalti defendido pelo Cássio. O Cruzeiro bateu 3 e fez os 3. Vem agora Lucas Silva para a cobrança. Hugo, a esperança da fiel. Se posiciona. Lucas Silva para a cobrança de pênalti. Partiu para a bola. Lucas Silva bateu. É gol do Cruzeiro. E passou muito, mas muito perto do Hugo. Ele acertou o canto, mas a bola foi no cantinho, por detalhe. Por pouco não pega o goleiro corintiano. E é o seguinte, vem Vitinho, se errar, o Corinthians está eliminado. Vitinho vem para a cobrança. Tudo fica na esperança dos pés do Vitinho. Se ele errar, o Corinthians está fora. E bateu muito bem o Lucas Silva, rasteirinha no canto direito. No pé da trave. Se posiciona para a cobrança. O Cássio defendeu o pênalti na primeira cobrança do Yuri Alberto. O Vitinho vem para a cobrança pro time do Corinthians. Cássio no meio do gol. Vitinho, ele vem, se errar, o Cruzeiro vai para a final. Partiu para a bola, Vitinho bateu, é gol do Corinthians. E agora quem vem pro Cruzeiro é o Gabigol. Se fizer, o Cruzeiro está na final da Copa do Brasil. Gabigol, ele vem pra cobrança, esperança nas mãos de Hugo. Ele bate muito pênalti, o Gabigol. Aí é demais pro futebol, né? Ele passou o ano todo na reserva e cai pra ele a bola da classificação. Não, o futebol é impressionante, Luiz. É impressionante. Passou o ano inteiro na reserva reclamando que jogava pouco. E ele vai chapar. E vem pra cobrança, Gabigol, não toma distância. No gol tem Hugo. Partiu o Gabigol, correu, bateu. Hugo defendeu o gol. Do canto direito, Hugo, defesaça do goleiro do Corinthians. E o pênalti fraquíssimo batido pelo Gabigol. E é o 10º pênalti que o Gabigol erra na carreira, em 64 cobranças. As estatísticas indicavam a vitória do Cruzeiro na batida. Hugo contraria os números na arena e passa a responsabilidade a Gustavo Henrique. Se errar, o Cruzeiro vai à final. Se ele converter, vamos às alternadas, Ulisses. Gustavo Henrique para cobrança pro time do Corinthians. Se perder, o Cruzeiro tá na final. Se fizer, iguala. Partiu Gustavo Henrique, bateu. Gol do Corinthians. Que jogador esse Gustavo Henrique. Ele tirou o Cássio totalmente do lance, bateu na bochecha esquerda da rede. O Cássio caiu pro canto direito. Impressionante esse Gustavo Henrique. E para quem esperava de um zagueiro uma pancada, ele bateu com categoria. O Cássio para um lado, a bola para o outro. E ele dá a volta no gol comemorando, chamando a torcida para o estádio. É o Wallace quem cobra para o Cruzeiro. O Wallace, ele vem para cobrança, Hugo no gol, partiu, bateu. Vai se transformando do herói do Corinthians. Ele é o herói do Corinthians. O gol! O gol! O gol! O gol!
Bidon vem pra cobrança, se fizer o Corinthians está na final. E antes da cobrança, o Cássio consulta um papel para tentar ver onde bate Breno Bidon. Hugo Souza, que vai escrevendo seu nome na história do Corinthians, chega a 10 cobranças defendidas com a camisa laranja que veste no alvinegro. Breno Bidon, cria do terrão, pode levar o Corinthians à final da Copa do Brasil, é perna esquerda na bola. E vem Bidon para cobrança, se fizer o gol, o Corinthians está na final, o Cruzeiro eliminado. Hugo vai se transformando no herói do Corinthians. Vem pra cobrança, Bidon. Cássio no meio do gol. O Corinthians pode ir à final. Bateu o Bidon. Tá na final! Tá na final! Tá na final! Tá na final! Gol do Corinthians! Hugo! Bidon, Hugo é o herói do Corinthians, ele é o herói do Corinthians. Hugo, 1 milhão de vezes Hugo, defendeu 2 pênaltis, Bidon bateu, deslocou o Cássio, o Corinthians está na final da Copa do Brasil. Hugo, você é o herói do Corinthians. Você é o herói do Corinthians, Hugo! Corinthians na decisão da Copa do Brasil! Corinthians na decisão da Copa do Brasil! E tem que ser assim, porque assim é a cara, é o jeito dessa massa espetacular, dessa torcida fora de série que é do Corinthians! Corinthians! Na final da Copa do Brasil, na Bandeirantes, vem ele, Ricardo Capriotti, o Capritimão tá na final, Capri. Olha, se tiver algum corintiano aí passando mal, tá justificado. Que jogo foi esse, minha gente? Que decisão foi essa? A Neoquímica Arena fervendo, pulsando com o Corinthians na decisão, mais uma da Copa do Brasil. Pela 8ª vez o Corinthians vai decidir um título da Copa do Brasil e tinha que ser com emoção, tinha que ser do jeitinho que o torcedor corintiano gosta, do jeitinho que o torcedor corintiano pede. Ferve a Neoquímica Arena, Timão na final da Copa do Brasil. Reportagem Bandeirantes em ação, não deu pro Cássio. Não deu pro Cássio porque agora o gol corintiano tem um novo dono, tem um novo rei, tem um novo pegador de pênaltis. É o Hugo Souza, o novo herói corintiano. Alô, Bruno Migliozzi, fala aí, Fabiani. Da base do Flamengo para a eternidade do Corinthians, que tem um novo gigante para chamar de seu. Hugo Souza, mais uma vez defendendo as 2 cobranças decisivas. Era só o Gabigol fazer que o Corinthians estaria eliminado. O Cruzeiro seria o finalista. Mas não há no mundo clube que contrarie mais as estatísticas do que o Alvinegro da Zona Leste, que nas mãos de Hugo Souza está abençoado e busca o teta da Copa do Brasil na próxima semana. E pelos lados da Raposa, Migliozzi. Entrou pra bater, batedor oficial, que tantas vezes foi carrasco da equipe do Corinthians, Gabigol. É o vilão da noite, bate mal, é verdade, mas o Hugo é gigante do lance. Destaque pro goleiro Cássio, que rapidamente se recolhe, entende a emoção desse momento, o setor corintiana. É eliminado no primeiro confronto de pênaltis contra o ex-clube. Cássio não consegue impedir mais do que um gol. E Hugo, o herói da noite na Neoquímica Arena, Capri. O Gabigol bateu pra não fazer. O Gabigol bateu pra não fazer. Sorte do Corinthians, mérito do Hugo Souza. O Timão festeja. Festa na favela. Festa no hospício. É festa corintiana na Neoquímica Arena. Que festa maravilhosa. Atenção, já já nós vamos mostrar o adversário do Corinthians. São 2 jogos, quarta-feira na Neoquímica Arena e domingo no Maracanã. Já já, Vasco e Fluminense com Pedro Martelli, Zaidan e o Paulo do Vale. Fala aí, fala Ulisses! Ô Capriotti, a fiel torcida corintiana não arreda o pé da Neoquímica Arena.
ninguém vai embora. Torcida corintiana vivendo um carnaval na Neoquímica Arena. Ninguém deixa a Neoquímica Arena. Uma festa incrível da fiel torcida corintiana. Essa torcida incrível e maravilhosa, Capri. E que festa, que final de temporada do futebol brasileiro, minha gente. Que final de temporada. Atenção, já eu vou com o Martelli. Mas antes, eu quero ouvir Ronaldo Giovanelli, Leandro Quesada e o Alexandre Pretzel, que vão voltar, claro, no apito final, com todo o trabalho da reportagem Bandeirantes. A gente vai ouvir o vestiário festivo do Corinthians, vai ouvir a tristeza do Cruzeiro, os comentaristas Bandeirantes analisando esse jogo, mas agora, antes de irmos para o Maracanã, eu preciso ouvir aqui os nossos comentaristas que vão analisar essa classificação heróica e dramática do Corinthians, com a cara do Timão, com a cara corintiana. Fala, Ronaldão! Capri, o Corinthians, ele sempre na história teve goleiros espetaculares. Jairo, Tobias, Gilmar dos Santos Neves, Seu Luiz Cabeção, Ronaldo Giovanelli. Esse também foi craque. Esse foi craque também, um tal Ronaldo Giovanelli. O Dida também. Mas esse menino que chegou no Corinthians, esse Hugo, da forma que ele chegou, como ele chegou, era para ter uma história bonita e ela está acontecendo. Porque o Corinthians sofreu com o Carlos Miguel, que foi embora, aquela coisa toda. E o Hugo, quando chegou fazendo a diferença, chegou maduro, chegou depois de tanto sofrimento. E falar dele hoje é gostoso, porque para mim hoje aqui, ele é o número 1 da história do Corinthians aí. Porque o que ele pega de pênalti é uma grandeza também. Hoje o Cássio do outro lado teve a oportunidade de igualar na história aí também. Ronaldo, mas pera, são 30 contra... Não interessa. O que vale é o peso. É o peso da defesa, é o peso no momento que ele faz a defesa. O momento que o Corinthians já estava fora de novo. Por isso estava fora, era só o Gabigol fazer. Ele foi lá e mudou a história. Então é um goleiro predestinado, é um goleiro de seleção brasileira. E só espero que o staff dele não acabe com essa história linda. Espero que o clube também tenha um carinho por ele. Quem estiver na direção, que tenha um carinho por esse menino, que dá gosto de ver. O torcedor que veio aqui agora está explodindo, ninguém está indo embora, está ficando aqui. Por quê? Porque o Hugo fez a diferença no momento certo. Então, é um momento onde ele tem todo o amor da torcida, mas ele fez por merecer. Depois de tudo que ele passou, Capri, depois da humilhação, agora a exaltação. E é um menino que merece tudo que ele fez hoje aqui, porque eu vi muita gente chorando aqui e gritando o nome dele também. Então ele merece uma história bonita e merece um final feliz também. É isso que eu acho, Capri. Fala, Quesada! Emocionante, né, Ricardo Capriotti? Sem dúvida alguma, um grande duelo fizeram Cruzeiro e Corinthians hoje aqui na Neoquímica Arena. Um duelo histórico por tudo que aconteceu também na primeira partida, de um Corinthians que não era favorito nesses dois duelos, que foi até BH, conquistou o resultado, inverteu o favoritismo e que hoje encontrou um adversário que simplesmente buscou o resultado. Não só o primeiro gol, como abriu 2-0, não é? Teve muitas chances no primeiro tempo. Já no primeiro tempo, o Hugo, pelo menos na minha visão, tinha sido o grande jogador do Corinthians, fazendo pelo menos 2 intervenções incríveis, não é? No segundo tempo, o time muda a postura, a entrada do Garro também foi fundamental para que o Corinthians mudasse essa estratégia, chegando a um gol, um golaço, inclusive, numa bela jogada, e o gol do Bidu. E aí a decisão nos pênaltis. E decisão nos pênaltis, quando tem Cássio e Hugo, tudo pode acontecer, não é? Agora, o Cruzeiro ficou muito próximo da classificação ainda nos pênaltis, porque você abriu uma sequência e logo de cara, o maior ídolo para muita gente da história do Corinthians fazendo essa defesa, você imagine o nível de pressão em cima dos jogadores, né? E o Yuri também foi mal na batida. E aí na sequência precisava do Hugo pelo menos fazer uma defesa. Não só fez uma, como fez 2 e ajudou diretamente o Corinthians a conquistar essa classificação duríssima, difícil, de um time que tinha vencido todos os jogos, não tinha tomado nenhum gol até aqui, mas conseguiu dentro da partida no segundo tempo. E também nos pênaltis, recuperar essa força e buscar o resultado contra um bom time do Cruzeiro. Para muita gente,
o terceiro melhor time do futebol brasileiro. Uma vitória gigantesca de um time que tem muitos problemas, salários atrasados, de um clube que está devendo para todo mundo quase 3 bilhões de dívida, mas que consegue chegar a uma final de Copa do Brasil. O melhor paulista, inclusive, da temporada, né? Por si só, o Campeonato Paulista já seria suficiente, mas agora o Corinthians com a chance de fechar o ano com o segundo título da temporada, a Copa do Brasil, e a chance também de colocar a classificação para Libertadores em 2026, Ricardo Capriotti. Muito bom. Quesada, rapidinho, para você, qual deve ser o adversário do Corinthians, de Vasco e Fluminense? Rapidinho, vamos lá. Meu palpite é Fluminense. O Fluminense inverte, Capriotti. Flu. Atenção, Pretzel, quero te ouvir antes de passar para o Martelli também. Nessa festa da Neoquímica Arena, classificação do Timão, vocês vão voltar no apito final, mas quero te ouvir agora. Vai, Pretzel! Mérito do Hugo Souza, que fechou o gol na hora que precisava. A cobrança do Gabigol, como tu disseste, eu achei bem estranha. Se aquela do Pato contra o Corinthians... Bateu pra perder. Bateu pra perder, eu também acho. Eu acho que ele foi sacana ao Gabigol. Já que tu me deu essa deixa, eu vou dizer o que eu achei do pênalti do Gabigol. Uma verdadeira sacanagem com o técnico Leonardo Jardim e com o Cruzeiro, depois de ter ficado na reserva o ano todo. Nesse ponto eu tô fechado com o time, mas não vou tirar o mérito da destreza do Hugo Souza, que apareceu no momento certo, pegando o pênalti do Wallace também e colocando o Corinthians na sua 8ª decisão. Parabéns ao Corinthians, que fez um segundo tempo melhor depois que ficou 2-0, por incrível que pareça. Quando o Arroio faz 2-0, o Corinthians faz o gol com o Bidu, cresce no jogo e merecia ter empatado ainda no tempo normal. Foi para os pênaltis e aí o Hugo Souza brilhou. Corinthians na sua 8ª decisão. Acho que vai pegar o Vasco da Gama, viu? Acho que o Vasco fez um jogo tão interessante na última quinta-feira, numa virada que eu acho que vai empatar com o Fluminense logo mais, meu caro Ricardo Capriotti. Muito bom, atenção, vamos escolher o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. Nos pênaltis o Timão avançou. Vamos lá, Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro. Prêmios que te colocam no topo. Ronaldo Giovanelli, fala Ronaldão, melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes. Fala, Ronaldo. Hugo, 1000 vezes Hugo. Hugo é o voto do Ronaldo. E pra você, Quesada? Hugo Souza, Ricardo Capriotti. Alexandre Pretzel, fala Pretzel. 2 defesas no tempo normal, uma espetacular na meia bicicleta do Matheus Pereira e a definição dos pênaltis, o personagem do jogo, classificando o Corinthians, Hugo Souza. Minha gente, parabéns pelo trabalho aí, hoje foi sensacional ouvir a cobertura de vocês desde cedinho, desde as 10 horas da manhã, mas não para não, hein? Não acabou. Vocês voltam já no apito final para falar muito mais dessa classificação corintiana, análise do nosso time espetacular de opinião hoje na Neoquímica Arena, o trabalho da reportagem Bandeirantes dos Vestiários, tudo já no apito final, depois de Vasco e Fluminense. Boa sequência para vocês, aí daqui a pouquinho voltamos a nos falar aqui, porque agora ele está chegando, vem mais emoção aí. Minha gente, que domingo de gala, que final de temporada do futebol brasileiro. Eu tô gostando disso, viu? Eu tô adorando esse final de temporada depois do Campeonato Brasileiro. Essas finais da Copa do Brasil tá demais, tá muito legal. E vem aí um jogo épico. Mais um estádio que vai ferver nesse domingo. Mais um estádio com aquela atmosfera incrível do torcedor, e aí é estádio dividido. Agora é a vez do Maracanã. E agora é a vez de Fluminense e Vasco decidirem o adversário do Corinthians na final da Copa do Brasil. E ele está chegando para a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Agora é com você. Solta a voz e vem. Vem Pedro Martelli. Sequência do futebol brasileiro no microfone da Bandeirantes, é a Copa do Brasil, a outra semifinal, segundo jogo, daqui a pouco Fluminense e Vasco no estádio do Maracanã, vale vaga na final, futebol é com a Bandeirantes.